Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h04, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM e é com satisfação que nós estamos recebendo hoje aqui a secretária municipal do Meio Ambiente, Bianca Picado. Doutora Bianca, bom dia, satisfação em tê-la aqui, viu? Bom dia a todos. Satisfação é minha, muito obrigada pelo convite. Realmente é uma grande honra estar, aqui dando uma entrevista e agora como secretária. Então, muito obrigada pelo convite. Doutora Bianca, você é bióloga, advogada, fale um pouco, diga o seu currículo. Isso, a minha primeira formação é na biologia, então eu fiz biologia primeiro e aí segui na carreira acadêmica. Então, realizei meu mestrado, meu doutorado aqui na Unesp, no Instituto de Biociências. Tá. E, ao mesmo tempo, ali, durante meu doutorado, eu decidi fazer a faculdade de Direito. Então, eu já trabalhava com perícia judicial ambiental. Então, eu já tinha muito forte, assim, questões ambientais envolvidas com questões judiciais, E o Direito me chamou, nesse quesito, eu acabei fazendo a faculdade de Direito. E a minha atuação como advogada ambiental, então, foi aí por um período entre a biologia e o direito. Eu já tenho aí 14 anos trabalhando na área ambiental. E num país como o nosso, de dimensões continentais, é claro que conflitos ambientais acontecem todos os dias, né? Sim. E com maior frequência, nós estamos vendo isso na atualidade. Cada vez mais, então, a gente tem utilizado, cada vez mais explorado os recursos naturais, explorado a nossa biodiversidade, e isso acaba refletindo para nós mesmos, Então, estamos vivendo aí uma crise climática, É um conceito mundial que é vinculado, inclusive, com a ONU, que direciona quais os aspectos que tratam de mudanças climáticas e por que estamos numa crise climática. E aí a gente tem visto na pele, sentido na pele, o calor extremo, enchentes, desastres ambientais extremos, E aí isso faz refletir, as ações nossas como cidadãos mesmo, para que a gente consiga talvez reverter certas situações ou ao menos mitigar os danos ambientais. O que a gente percebe às vezes, doutora, é que a gente tem falado aqui em quase 9 meses que a rádio está no ar, de que as ações às vezes ficam apenas no âmbito das notícias. A gente não percebe das grandes autoridades, de presidentes, de governantes dos grandes países, ações efetivas com relação a tudo isso. E a gente fica, inclusive, preocupado quando daqui a 5 dias o presidente da maior nação do mundo, o Donald Trump, nos Estados Unidos, não tem uma preocupação com relação ao meio ambiente. Quer dizer, tudo que está se tentando construir de maneira tímida até agora pode vir retroceder ainda mais. Isso, exatamente. A gente tem um importante momento assim, de que as lideranças mundiais elas precisam estar com a pauta ambiental num sentido de entendimento, de ações de sustentabilidade, que não envolve somente a questão do meio ambiente, sim qualidade de vida. Sem dúvida. E enquanto nós tivermos líderes que têm a pauta ambiental com esse pensamento, com essa consciência de que o desenvolvimento econômico ele é possível ocorrer com ações vinculadas à sustentabilidade, nós estamos caminhando para ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Em contrapartida, se a liderança ela não tem esse viés com o meio ambiente, a gente começa a retroceder e a gente começa a entender que aquele município, aquele estado, ele vai sofrer cada vez mais desastres ambientais. Isso é um fato. Então, estamos vendo isso dia a dia, principalmente aí nas notícias, E a gente às vezes está dando notícia que a gente jamais imaginaria, poder divulgar. De repente você tem no deserto do Saara alagado, mesmo esse incêndio constante lá nos Estados Unidos, em Los Angeles e tal, que continua hoje pela manhã atualizando, inclusive, os ventos fortes, ventos que sempre ocorreram, mas não nessa intensidade
Enfim, só não vê quem não quer, né, doutora? Exatamente. E aí, além da liderança, né, do governo mesmo, ela né, ter essa extrema importância da conscientização, na verdade não é nenhuma conscientização, é trazer a pauta financeira para a mesa, é abrir as cartas e falar, olha, aqui o custo do reparo, né, ele é muito pior do que o preventivo. Então, na verdade, é você colocar as cartas, tanto do desenvolvimento econômico, quanto a administração pública em relação à pasta financeira mesmo, toda essa questão financeira da própria liderança municipal, estadual, seja ela, né, qual for, e buscar entender que o que estamos falando não é só conscientização ambiental, é você realmente trazer o custo disso à mesa, né? Porque você reparar um dano, um desastre ambiental é praticamente impossível, financeiramente falando. Não dá né? para quantificar, Não né? tem como quantificar nem o dano ambiental, tampouco o impacto social também que causa naquela comunidade. Então, estamos falando de impacto social, ambiental, e a governança ela tem que estar vinculada principalmente a essas questões, né? É você interligar as pastas. Isso a gente conversou bastante, a gente tem conversado muito entre os secretários, né? É a interligação das pastas, é a importância do desenvolvimento econômico estar ligado com as questões do meio ambiente, trazer ações ambientais, a educação, trazer a pauta de educação ambiental junto com a equipe da Secretaria do Meio Ambiente, a gente trabalhar com a questão cultural, mas envolvendo a conscientização ambiental. Por que não, né? A gente ter essa interligação de pastas. E é fundamental porque é uma sequência da vida, né? Quando você fala em qualidade de vida, quando você fala em poder respirar um ar puro, em você ter uma árvore, em você ter o controle da sua vida ambiental, é fundamental para a nossa subsistência, né? Exatamente. Estamos falando de qualidade de vida. Qualidade de vida, minimização de desigualdade social, né? Então, a gente tem, por exemplo, na própria conferência, né, municipal, na verdade, a Conferência Nacional, ela trata 5 eixos temáticos principais, que são os pontos mais críticos e que a gente entende como plano de ação para a mitigação de danos. Que a mitigação mesmo são ações que podem minimizar, né, impactos ambientais. Como que a gente pode fazer alguma construção, vou dando um exemplo aqui, uma construção que ela tenha um viés de sustentabilidade, para ela trazer menos impacto ambiental. Né? Então, mitigação, educação ambiental, preparação de desastres. Então, a gente já tem uma pauta de preparação de desastres, plano de contingência, plano emergencial, né? Aí nós temos também o que chamamos de justiça climática. Então, é desigualdade social, que ela vem muito forte em relação aos que acabam sofrendo mais com desastres ambientais, são aquelas pessoas mais vulneráveis. Sempre, né? Sempre, porque são aquelas pessoas que têm aquela construção irregular no morro, né? Quando a água desce, leva tudo. Leva tudo. Então, né, aquele desenvolvimento desenfreado, urbanístico desenfreado, que acaba que o desastre ambiental ele vai ocorrer de forma, né, pior, o impacto maior em cima dessas pessoas. Né? Isso. Bianchi, qual a importância de ter a cidade de Botucatu nessa Conferência Intermunicipal do Meio Ambiente? Bom, a conferência, ela segue todo um passo a passo, né? Porque Botucatu, ela se inscreveu primeiramente na Conferência Nacional do Meio Ambiente. Essa conferência ela vai acontecer em Brasília, no mês de maio, onde todos os municípios que se inscreveram levarão propostas, né, a essa conferência, para que a gente consiga atrair, então, recursos, emendas, né, a pauta de ações, de planos de ações para aquele município. Só que para eu chegar até a Conferência Nacional, para que nossas propostas sejam aprovadas, eu precisei fazer, primeiro, uma pré-conferência municipal ambiental, né, municipal. Depois nós vamos para uma conferência intermunicipal, do qual abrange 15 municípios aqui da região. Depois nós vamos para a conferência estadual e aí, se as nossas propostas forem passando, a gente chega na nacional em maio em Brasília. Quer dizer, é um caminho fragmentado, né?
com várias etapas. Várias etapas. E ontem a primeira. Como é que foi ontem? Exatamente. Então, são várias etapas, são vários protocolos, né, formulários, passo a passo mesmo que nós temos que seguir, né? E ontem foi assim, nós tivemos uma receptividade muito boa. Tivemos diversos professores, docentes da Unesp que querem estar conosco. Isso, assim, nos animou bastante, porque a gente entende que essa extensão universitária, né, e essa parceria com a universidade é extremamente importante para que a gente consiga colocar os planos de ações né, efetivamente acontecendo em Botucatu. A gente precisa da ciência, a gente precisa deles. E eles estão totalmente abertos para que a Secretaria do Meio Ambiente, então, consiga executar esses planos. Então, nós tivemos a diretora do Instituto de Biociências, a professora Persília, nós tivemos a professora Silvinha, que é do IB, do Instituto de Biociências, nós tivemos o professor Felipe Amorim, nós tivemos diversos professores que, né, tanto da FMVZ, né, da Faculdade de Medicina Veterinária, quanto da FCA, quanto do IB. Além disso, tivemos conosco lá a Guarda Municipal Ambiental. Agora estamos com novos agentes na Guarda, que estão bem focados que são, né, da área ambiental. Tivemos a Polícia Militar Ambiental também, dando um apoio para nós. O próprio CONDEMA, Conselho Municipal de Meio Ambiente, a OAB ela tem uma comissão de direito ambiental. Enfim, tiveram várias entidades, instituições, tivemos instituições do terceiro setor também, ONGs participantes que são ativas em Botucatu, estiveram lá. Então, foi um momento muito enriquecedor. Nós tivemos a discussão dos 5 eixos temáticos, conseguimos, ao final da conferência, levantar documentos, assim, pré-propostas, né, para que agora eu leve, né, todo esse material para a pré-conferência na segunda-feira. Olha, é importantíssimo isso, né? E pela quantidade de pessoas, de entidades que participaram, né? Já chega para o dia 20 agora com uma reunião embasada em muitos requerimentos, né? Exatamente. Então, essa foi a ideia da pré-conferência, realmente levantar o que esse grupo entende como problemática ambiental em Botucatu, nos eixos temáticos, e buscar soluções. Ali mesmo nós já discutimos sobre isso, foi prática ontem. Nós iniciamos a pré-conferência com uma breve apresentação. Eu apresentei esse passo a passo do que se trata essa conferência nacional. E aí, na sequência, nós já dividimos grupos e cada grupo já ficou discutindo o tema. E dos grupos já saíram pré-propostas para que a gente consiga alinhar agora para a conferência intermunicipal com mais 15 municípios. Então, Botucatu, no dia 20, na segunda-feira, apresenta, então, para os 15 municípios as nossas propostas. Entendi. Quais são os maiores desafios que Botucatu enfrenta hoje, em termos ambientais? Botucatu, bom, ele tem um potencial incrível para que a gente seja referência em diversas áreas, assim, ambientais. É claro que nós precisamos principalmente focar em que entra assim no nosso planejamento como Secretaria de Meio Ambiente, Arborização Urbana, né? Então isso a gente precisa, nós temos um plano, mas ele precisa ser revisado, ele precisa ser atualizado, e isso está entre os nossos objetivos e as nossas metas dentro da Secretaria, que é a arborização urbana, é a própria sustentabilidade, ações de sustentabilidade dentro da Prefeitura e fora. Então a gente tem um planejamento, né, de um programa de a Prefeitura Mais Sustentável. Nós temos também os pontos críticos, né? Então, a própria conscientização do descarte de resíduos. Temos bastante questões relacionadas aos resíduos. Então, assim, eu acredito que dentre os planejamentos nossos, assim, da Secretaria, nós viemos pegando, assim, toda a problemática que nos vieram apresentando no município, e agora nós vamos focar nas ações dos planejamentos. Então, são resíduos, arborização urbana, educação ambiental. A gente tem um planejamento de licenciamento, né? O licenciamento ambiental, geralmente, os licenciamentos, eles são de competência estadual, né? Mas, recentemente, houve uma aprovação para que o próprio município realize o seu licenciamento, mas é um baita desafio, né?
por um momento, né, por um certo ponto, poderia ser mais célere a questão de licenciamento ambiental municipal, mas exige também uma equipe técnica muito bem formada, então, capacitação dos próprios técnicos que estão ali. Enfim, então eu acho que a gente vai tratando principalmente essas questões agora para os primeiros anos aí do... Entrevista. 7h21, voltamos com a entrevista no Primeiro Jornal, hoje recebendo a secretária municipal do Meio Ambiente, a Bianca Picado. Bianca, de repente a gente fala de uma vida sustentável, começa dentro da nossa própria casa, né? Não usar tanto plástico, dentro da prefeitura, não usar tanto copinho de café, né? Substituir pelos copos de vidro, pela canequinha individual, enfim, uma série de fatores. Isso também envolve a coleta seletiva dentro da cidade, um aumento dessa coleta seletiva, os ecopontos, tudo isso está no planejamento de vocês? Sim. Essas ações, né, e a conscientização de sustentabilidade, ela faz parte do nosso planejamento dentro da prefeitura. Então, a gente precisa começar na prefeitura. Na prefeitura. Então, as nossas metas, nossos planejamentos, eles são inicialmente relacionados às nossas ações. Tanto do descarte, né, de forma adequada. Consciente, né? Consciente. Tanto como a gente pode encontrar meios, né, dentro da própria prefeitura, dentro das próprias secretarias, de diminuir o consumo. Isso faz com que a própria prefeitura seja um exemplo, né, a passar para a população. Claro. Se a gente se preocupa, todos começarão a se preocupar também. Então, a gente acredita que dentro das escolas também, então, junto com a Secretaria de Educação, ontem, durante a pré-conferência, nós tivemos uma participante que, inclusive, é uma professora da própria rede municipal e ela foi, né, assistir e entender o que era. E aí, no final, ela conversou, me chamou, falou assim, olha, eu já faço algumas ações dentro da minha escola. Que bom. Mas eu faço sozinha. Assim, como é que eu posso ampliar isso? Eu gostei muito, né, do formato que vocês estão, né? Será que a gente pode conversar? Eu falei, nossa, é o que a gente precisa. Por quê? Também não adianta eu fazer um super planejamento e mostrar lá, né, na educação ou simplesmente colocar lá para uma certa escola e falar, olha, tem que fazer assim. Eu preciso entender como que a escola pode também, né, como que é viável isso para eles, como é que na rotina deles, para que seja algo fácil, prático e ações que vão dizer muito e vão impactar muito menos o meio ambiente e traz a conscientização para os próprios alunos daquela escola. E a gente sabe que o aluno, você fala isso, é um multiplicador, né? A criança ela chega em casa, ela cobra dos pais, né? Uma atitude melhor para a vida, né? Exatamente. Eles cobram. Então, a gente, né, se a gente trouxer essa educação ambiental para as escolas municipais, é fantástico. Essa informação, até para os próprios professores, de como a gente pode agir, né, dentro da escola, tanto da diretoria quanto os alunos, novamente, né, a gente tendo o exemplo maior, a liderança maior como exemplo, para que a gente consiga avançar. E eu percebo, né, eu moro aqui na região norte da cidade, que, bom, às quartas-feiras, hoje é dia, a coleta seletiva, né, de reciclados passa na rua de casa. Mas eu percebo também, chegando aqui para a rádio 5 e pouco da manhã, que eu vejo várias pessoas já recolhendo esse material que foi deixado para coleta oficial, vamos dizer assim, né? Então tem muita gente que vive também do reciclado, da coleta desse reciclado, né? Sim, tem. E também é um outro trabalho que a gente precisa fazer nas nossas próximas ações, que é a coleta, né? Entender como que a gente pode aumentar tantos ecopontos, mas isso é um problema, assim, mundial. Uhum. A gente tem um problema, assim, seríssimo da coleta, do descarte, tanto a conscientização da população, né, do descarte. Não sei se vocês, com certeza já chegou a notícia aqui para vocês,
fizeram um descarte de um sofá na frente do cemitério ontem, esses dias. Então, assim, a conscientização da população também. Então, é claro que o mecanismo da prefeitura e das secretarias, elas têm que ser efetivas, né? Têm que ser eficazes. Mas também, essa conscientização, gente. Né? Então, assim, você verifica que, poxa vida, até um pessoal comentando, nossa, como é que a pessoa foi e deixou um sofá? Não, e sabendo como que hoje nós... descarte mesmo, gente. Nós somos monitorados o tempo todo. Caramba, Alguma né? câmera pegou esse povo levando no sofá. E sabendo ainda que a prefeitura disponibiliza um veículo para retirar esse tipo de lixo, entre aspas, né? Sim, então assim, temos, né, que melhorar toda essa logística de mecanismo para que realmente a gente tenha um bom exemplo, né, da coleta, mas a gente precisa também da ajuda e da conscientização, da colaboração, verdade, né? Verdade. Até em relação a isso, eu queria perguntar, de um modo geral, eu morei em Santos, morei em São Paulo muito tempo, e agora aqui em Botucatu, quem vem de fora talvez perceba isso com um olhar muito mais crítico, né? Botucatu é, de um modo geral, uma cidade muito limpa, né? Mesmo a rua principal ali, a Rua Amando, dificilmente você vê papel de bala, enfim, embalagem, até bituca de cigarro você vê dificilmente jogado na rua, né? Em contrapartida, a gente tem, às vezes, sofá deixado no cemitério. Mas eu queria saber a sua opinião em relação a essa consciência de sustentabilidade da população botucatuense de um modo geral. Você acha que as pessoas se preocupam mais, até por essa limpeza que a gente vê na cidade? É uma cidade preocupada com esse tipo de coisa? Eu acredito que sim. Eu acho que o que transparece assim, da população, eu acredito que a gente tem uma população que se preocupa, né? Inclusive, assim, se preocupa e quer cuidar mais. E talvez como cuidar? Talvez ainda a gente falte esse link, né, de comunicação mesmo, como cuidar das próprias secretarias, da própria prefeitura, né? Por exemplo, nós temos ali, em termos de descarte, na própria Secretaria do Verde, um ponto de descarte de eletrônicos. Nós temos o descarte ali de pilhas. Então, assim, e a gente tem alguns pontos específicos na cidade para descarte regular. Mas talvez falte... pessoal, olha, tal local com mais intensidade, né, ali da comunicação. Em cima disso, mais informação. Mais informação. Para as pessoas saberem que, olha, existe lá um ecoponto, existe um local de descarte de pilha, de lâmpadas. Eu me lembro que lâmpadas até também. Na Secretaria do Verde não podia lâmpada até um tempo atrás, que eu vivi essa situação, troquei uma lâmpada de casa, fui levar para o descarte. Não, aqui não. Aí eu tinha que levar no centro da cidade, tive que levar no centro da cidade, numa loja tradicional aí de material de construção. Entendeu? Então, assim, falta mais informação. Aonde eu posso jogar isso? Aonde eu posso descartar isso? Perfeito. Porque é comum, infelizmente, o pessoal que faz trilha, o pessoal que anda de bike, encontrar aí em estradas vicinais, não só o sofá, mas restos de móveis e material de construção, enfim. É uma coisa cultural? Não sei. Mas é uma coisa também de educação, né? Como é que você vai jogar uma coisa... Bom, procure saber aonde posso jogar, tem que contratar caçamba, enfim, algumas coisas que a divulgação de como fazer também é fundamental. Bianca, a gente tem em Botucatu paisagens lindas, estamos até vendo aqui as cachoeiras, tem a cuesta. Como você acredita que dá para conciliar o turismo aqui na região e a sustentabilidade? Sim, bom, nós temos uma potência mesmo em termos de natureza aqui na nossa região e precisamos valorizar, precisamos preservar e dentro do viés do turismo, eu e Roberta Sugayar, né, a secretária de turismo, estamos também planejando projetos para que a gente, de forma sustentável, utilize o turismo nessas áreas. Para nós é super importante que a gente tenha ações em conjunto, né, para que realmente tenha segurança para o turista que venha, para que a infraestrutura do local também seja adequada, né,
para que seja preservada a área onde os turistas estão visitando. Então, são várias situações que envolvem, né, a visita de turistas dentro de locais, de áreas de preservação, de reservas, que nós temos muitas, né? E muitas possibilidades e oportunidades de ampliação nesse setor, né, com um desenvolvimento econômico, por que não? Mas de uma maneira com ações vinculadas à conservação e preservação ambiental. Perfeito. 7h31. E no ano passado a gente viveu situação atípica aqui no Brasil inteiro, né? Mas em Botucatu chamou a atenção os incêndios, principalmente ali na fazenda de Gárdia. Eu queria saber se vocês já estão conversando um pouco sobre prevenção, né, desses desastres climáticos. Sim, é um ponto bastante importante, são os incêndios, né? Novamente, aí um desastre ambiental que de uma proporção que a gente não tinha há muitos anos, né? Uhum. E em conjunto com a professora Renata Fonseca, da FCA, né? E um grupo que está trabalhando tanto com um plano emergencial para a própria região, que é um grupo da própria universidade, mas que chamou interessados do município para que, em conjunto, a gente possa tratar planos emergenciais, planos de contingência para esses casos. Está sendo feito algumas ações locais, né, no local do incêndio, projetos da própria universidade, dos quais eles vão destinar para um reflorestamento na área pela degradação, né, que ocorreu. E aí já estamos sim trabalhando com um plano emergencial em termos tanto com a universidade quanto, por exemplo, Defesa Civil, entendendo quais são as nossas equipes no município que precisam, por exemplo, melhorar a quantidade de equipamentos para dar conta, por exemplo, de um incêndio desse, ou no momento que acontecer uma proporção, né, que ocorreu, como é que a gente rapidamente pode agir. Então, por quê? O que aconteceu no incêndio? Nós tivemos todas as equipes prontas para estar lá. Uhum. Então, Defesa Civil, Bombeiro, todas as equipes do município estavam lá, inclusive outras, né, que não são vinculadas ao município, mas que estava todo mundo tentando ajudar. A gente teve o Águia, e não deu conta, né? Então, assim, ficou por muitos dias queimando, não deu conta. E será que daria conta se a gente tivesse outros tipos de equipamentos? Então, é isso que a gente está tratando agora, né? O que aconteceu, né? Como a gente pode... foi um incêndio criminoso? Como é que a gente pode verificar essa questão? Qual é o segmento que se dá, então, depois que verificou-se que foi um crime ambiental? E aí, as nossas equipes estando melhores equipadas, melhores preparadas, com capacitação, para que a gente possa combater, né, estar preparado para esse tipo de desastre ambiental, né? A gente deu várias notícias que grande parte desses incêndios foram criminosos. Verdade. Sim. Sim. E você, como advogada, o que a legislação hoje, o que ela preceitua com relação a um crime ambiental? A pessoa que foi, inclusive teve uma pessoa que foi presa, inclusive, né, colocando fogo em mato e tal. O que acontece com essa pessoa hoje? Nós tivemos um aumento das penas recentemente, uma alteração da lei, justamente por conta que nós tivemos os incêndios florestais no Brasil todo. Foram orquestradas, inclusive. Teve uma sexta-feira, todo mundo se lembra, ano passado, uma sexta-tarde em vários pontos do estado de São Paulo ao mesmo tempo. Né? Ao mesmo tempo, exatamente. Então, num movimento de tentar aumentar todas as sanções, né, administrativas e penais para esses criminosos, mudou-se a lei, vários aspectos, alguns artigos da lei, do qual aumentaram as penas, aumentaram as sanções em termos financeiros, de multa ambiental, mas quando a gente fala, por exemplo, de um crime ambiental, aí ele envolve mais a esfera criminal mesmo, né? Ou seja, a verificação, a identificação do indivíduo, abre-se um inquérito policial para investigação, né? Um delegado de polícia, e entende-se se realmente houve
fatos ali indícios, né, criminosos, de crime mesmo daquele indivíduo, aí abre-se um processo de uma ação penal, e essa ação penal, ela tem o seu trâmite regular entre audiência de custódia, audiência, para que o juiz criminal, então, avalie, né, e dê a sentença daquele cidadão. Então, aí é uma esfera de uma ação criminal mesmo. O que a gente às vezes não fica sabendo, a gente noticia, né, do Brasil, invasão das terras indígenas, dos Yanomamis, exploração ilegal de garimpo, que foi altamente feita no governo federal anterior, estimulando inclusive o garimpo e tudo mais. A gente dá notícia, infelizmente, de mortes, de conflitos entre garimpeiros e indígenas, né, os povos originários e tudo mais. A gente não tem a sequência do que aconteceu com esse povo, dessas empresas. E falando sobre tudo isso, Brumadinho também, que precisou ser julgado em esfera internacional e recorreram, e as pessoas vitimadas não ganharam nada. Enfim, é terrível. Acho que a gente está engatinhando ainda nessa questão do direito ambiental, né, doutora? Sim, a gente tem, assim, o crime ambiental, ele ainda tem um menor potencial ofensivo dentro do próprio tribunal. Então, a gente verifica, assim, como atuação mesmo, nos anos que eu atuei na área criminal ambiental e também nas esferas cíveis, ele é tido, né, como um menor potencial ofensivo, ou seja, há uma pena de uma multa, há uma pena, né? Então não existe aquela sanção mesmo, aquela punição severa para que a gente consiga. E muitos crimes ambientais, eles só conseguem ganhar uma notoriedade dentro dos tribunais quando está vinculado a algum outro tipo de crime. Né? Então, geralmente, o crime ambiental ele está vinculado também a um porte de arma ilegal, ou ele está vinculado ao tráfico de animais, ao tráfico de drogas. Aí você começa a tomar uma proporção maior para aquele criminoso, e aí as ações, as penas, elas ficam assim mais palpáveis para que seja punido realmente aquela pessoa. É uma pena, deveria evoluir para, né? Porque afinal é um crime. Exatamente. É um crime que mexe com as nossas vidas, né? Isso. Pois não. Falando aí mais a nível global, a gente viu as notícias que 2024 foi o ano mais quente da história, que tivemos aí o aquecimento de 1,5 grau, desde os níveis pré-industriais. Eu queria saber a sua opinião, se você acredita que em toda essa situação ainda dá pra gente ter esperança de que sobreviveremos. Realmente nós já temos, né? Não atingimos metas globais. O Brasil, a meta global que o Brasil se colocou, né, dentro ali da ONU mesmo, da própria organização, já não foi cumprida, assim como os demais países, né? E aí a gente avançou nas metas, a Agenda 2030 também, que ela faz parte dos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Eles são justamente para que a gente consiga tratar ações para mitigar e tentar alcançar metas, né? Então, eu acredito assim que enquanto as lideranças elas não tiverem, né, essa pauta na mesa como a possibilidade tanto de recurso financeiro como de perda financeira para aquela instituição, a gente vai patinar, né? E aí, feliz será a liderança municipal ou estadual que tem isso como meta de governo, né? Então, eu acredito que hoje, assim, Botucatu, a gente está passando por um momento muito importante nesse quesito, né? Fábio Leite, nosso prefeito, ele tem essa visão, ele tem uma visão global, internacional. Isso dá uma força muito grande para a gente que é da área da atuação ambiental, porque ele traz a preocupação e ele quer as ações, principalmente de sustentabilidade, e que a prefeitura esteja
a prefeitura e a população vinculada principalmente às questões que envolvem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? E aí, novamente, não é só sobre qualidade de vida, né? Não é só sobre questões ambientais, é sobre qualidade de vida, desigualdade social e toda a nossa convivência e sobrevivência. Nosso dia a dia, né, doutora? Entrevista. 7h44, parte final da entrevista com a secretária municipal de Meio Ambiente de Botucatu, Bianca Picado. No começo da pandemia, Bianca, nós tínhamos atropelamentos, principalmente tamanduás, né, na rodovia Gastão da Alfarra. Aquelas passagens de fauna são fundamentais. A gente vai avançar com relação a isso? Sim, com certeza nós iremos avançar, né? Nós temos essa pauta de fauna bem assim solicitada por algumas instituições, pelo próprio CONDEMA, pelo próprio Conselho Municipal de Meio Ambiente. Nós já tivemos algumas discussões sobre a possibilidade da construção de passagens de fauna. Foi realizado previamente um projeto de alguns pontos, porque a passagem de fauna ela também exige algumas especificidades, né? Tanto de projeto técnico quanto de solicitação, porque precisa ser também estruturado, não é simplesmente fazer uma passagem de fauna. A gente tem que ter uns estudos da área, né, do levantamento de fauna daquela região, para que a gente entenda se naquele ponto que está sendo feita a passagem é o ponto ideal e que irá suprir, né, a necessidade ali. Então, em alguns locais, esse estudo ele já foi feito, já foi solicitado por algumas instituições. A Secretaria do Verde, então, o ano passado, junto com o secretário Felipe Martins, apresentou junto ao CONDEMA um pré-projeto, né, das passagens, dos pontos específicos, mas não chegou a avançar. Então, agora nós pegamos, né, todo o projeto, vamos revisar, vamos entender como que é possível da gente efetivar, e é uma pauta que a Secretaria está preocupada sim, que nós queremos trazer também toda essa questão de mitigação de danos para a fauna, porque ela acaba sendo suprimida, né, em várias situações de construções e empreendimentos que precisa também ser conservada, a nossa biodiversidade em si, a preocupação com a nossa fauna. E tem a questão burocrática também, porque quem administra a rodovia não é a prefeitura, né? Isso. É outra questão burocrática também. Exatamente. E esse ponto é um ponto extremamente importante, porque a gente, por diversas situações ali, dependendo do local da rodovia, a gente precisa, tanto da concessão ou dessa conversa, a gente precisa estar alinhado com a própria instituição competente daquela rodovia. Entendi. Porque senão a gente também não consegue avançar. A coisa não acaba empacando em alguns determinados pontos, né? Sim, sim. Bianca, você acredita que a divisão da Secretaria do Verde entre Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura vai ser benéfica para a cidade? Com certeza. Eu acredito que sim. É um ponto super importante que você perguntou, porque, então, né, hoje ainda somos Secretaria do Verde. A Secretaria do Verde hoje ela abrange todas as demandas de meio ambiente e agricultura, mas esse projeto, né, essa proposta do nosso prefeito, ela é extremamente importante porque ela traz tanto o viés do destaque, né, que o próprio governo está dando para a questão ambiental, porque aí a gente tem uma força, a gente tem uma pasta orçamentária, a gente tem a nossa equipe, quanto para que as nossas ações sejam de fato meio ambiente. Entendi. Então, a agricultura, com certeza a gente se conversa, a gente tem ações em conjunto? Sim, temos, e a gente precisa ter, né? Não existe também uma outra situação, né, que muito acontecia, era o agro versus meio ambiente, né? O agronegócio não conversa com o meio ambiente não quer saber do agronegócio. E eu vivi isso dentro da advocacia, porque eu sou advogada ambiental e trabalhei por alguns anos num escritório do agronegócio. Então, aconteciam assim, situações, barreiras mesmo, de que
Ah, não quero saber de questões ambientais, né? Como isso? Não dá mais tempo para ter essa consciência, esse tipo de pensamento, né? E isso a gente, apesar da separação das secretarias por pasta orçamentária, o que é importante ter o destaque meio ambiente, a gente vai estar junto, né? Nós precisamos estar juntos. A ideia não é separar de tipo, fica lá agricultura e meio ambiente, não. É simplesmente para que as nossas ações elas sejam mais eficazes e mais destacadas em âmbito municipal e que a gente consiga, assim, atrelar projetos junto a outra secretaria. E é fundamental, né? A gente está falando aqui Botucatu, né? Mas no Brasil todo é fundamental essa conciliação entre o agro e o meio ambiente, né? Que um depende do outro, né? Você não pode ter um olhar apenas para o agro, que o agro é o Brasil. Mas e daí? Morreu tudo, não temos mais florestas, não temos mais belezas naturais, vamos plantar soja só. Inclusive as tragédias climáticas fizeram perder, né, plantações, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente viu isso. É isso, a repercussão Exatamente. A repercussão de tudo isso também afeta o pessoal do agro. Exatamente. A agenda climática, a agenda do clima, ela está totalmente ligada às ações do agro também. Uhum. Então, assim, as ações do agro, com o viés de sustentabilidade, começa a conversar com a agenda clima, né? Começa a conversar com as questões ambientais. E essa comunicação, ela é extremamente importante justamente por isso, porque quando acontece um desastre climático na região, quem vai sofrer também, né? Toda as áreas e setores do agro também. Então, se a gente não tiver um passinho ali para trás e não entender que essa comunicação, né, essa interligação, ela é extremamente importante, aí a gente também vai né, estar defasados aí à falência, vamos dizer. A questão de radares meteorológicos, né? Botucatu é bem servida, depende bastante da Unesp, inclusive, né? Depende também da Unesp, a gente também tem a própria Defesa Civil, que tem um monitoramento bem importante também na nossa cidade, mas precisamos avançar também, eu acho que é um ponto importante. A gente não tem, assim, tivemos alguns eventos extremos que causaram muito impacto. 2020, né? 2020, né, esse ponto que você tocou, ele é importante até para que a gente consiga prever e ter ações preventivas, né? Não tenha dúvida. Quando você tem a condição de prever que pode acontecer, você se prepara, inclusive, para se manter, principalmente, a integridade física das pessoas. Sim, né? sim, perfeito. Você acha que hoje em dia a cidade está mais preparada para lidar com um evento como o que aconteceu em 2020, as enchentes que nós tivemos aqui? Eu acredito que precisamos avançar também, principalmente nos planos de contingência e planos emergenciais. Então, foi elaborado um plano na época, existe, né, todo esse movimento. Então, sim, ele teve um avanço, mas, por exemplo, os incêndios florestais que nós tivemos aqui mostraram também que precisamos melhorar em alguns aspectos ainda, principalmente relacionado aos equipamentos, equipes, não as equipes em si, né, que eles são fantásticos, na verdade, eles deram de tudo deles lá naquele momento do incêndio, mas realmente, será que a gente poderia, né, avançar também nesses planos, né, efetivamente, né, assim, ter palpável o que a gente poderia estar fazendo naquele momento, ou se a gente tivesse uma quantidade maior ali de equipamentos, seria o suficiente também? Que ali a gente teve uma situação bem delicada, né? Só dando o exemplo do incêndio novamente, porque o local, né? Então, até o helicóptero, o Águia, ele não conseguia alcançar o local. O relevo difícil. Relevo. Então, a gente tem as nossas particularidades, as nossas características de Botucatu, né? Da Cuesta, então tudo isso ele precisa ser ainda bem elaborado. Esse evento da próxima segunda-feira, já abrangendo 15 cidades, né? Isso. Ele vai ganhando um corpo, né? Um corpo tal, e as reivindicações vão aumentar para se chegar numa próxima etapa, né? Exatamente. E, então, na segunda-feira, né, no dia 20,
nós estaremos com esses 15 municípios discutindo as pautas que foram levantadas. Vai ser aqui? Não, como são 15 municípios, esse evento de conferência intermunicipal, ele é online. Tá? Vai ser online. Esse é online, porque realmente a gente precisa ter essa organização, né, de salas, porque os municípios irão discutir entre eles e também entre outros de mais ou menos da mesma quantidade de habitantes. Então, Entendi. a gente tem uma divisão, uma organização, né? Então, esse de segunda-feira será um evento online. Discutiremos as pautas, as propostas, para que a gente consiga enviar, então, e participar da conferência estadual em São Paulo em abril. Em São Paulo, também, né? Nós indicaremos as pessoas delegadas, que são pessoas que tenham o interesse de estar lá na Conferência Nacional em Brasília, que vão sair desses grupos da pré-conferência de ontem, né? E aí depois a gente avança para a Nacional. Isso tudo a ver com a COP30 que a gente vai ter? Com a COP30. Entendi, que vai ser em Belém do Pará. Em Belém do Pará, em novembro. Quer dizer, a gente tem um trabalho aí gradativo para chegar no trabalho final e para ver se a gente consegue, pelo menos, andar nas metas que foram cumpridas na COP anterior, né? Isso, na COP30, a oportunidade de ser no Brasil, né? Não tem como não estar presente. O município tem que estar presente. A gente vai levar todo os levantamentos de dados e informações que nós estamos elaborando aí ao longo desse processo, desde a pré-conferência, para que em novembro, né, na COP30 em Belém, a gente possa também estar ali ativos, representando. Fundamental. Né, Botucatu estando lá na COP30. Doutora Bianca, a gente gostaria de agradecer imensamente a sua participação. A gente vai convidá-la outras vezes, porque é um tema que a gente gosta de abordar, né? E disponha da gente no sentido de nos manter informados do que aconteceu, do que vai acontecer na próxima segunda-feira. Das inúmeras conferências. Das inúmeras conferências, as reivindicações, o dia a dia dessa pasta tão importante. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, né? Novamente agradeço aqui a oportunidade, o convite. Contem com a gente, conte comigo. O que vocês, né, precisarem lá da Secretaria do Meio Ambiente, das informações, estarei aqui presente com vocês. Muito obrigada. Muito obrigado. Bom dia, doutora. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.